Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é a aula 64 do Catecismo em 100 aulas. Nós estamos no capítulo 1, página 548, falando sobre o primeiro mandamento da lei de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Jesus resumiu os deveres do homem para com Deus com estas palavras. Estas palavras são um eco imediato do apelo solene: ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deus amou primeiro. O amor do Deus único é lembrado na primeira das 10 palavras do Decálogo. Em seguida, os mandamentos explicitam a resposta de amor que o homem é chamado a dar a seu Deus. A nossa vida moral, diz o Catecismo, encontra sua fonte na fé em Deus, que nos revela seu amor. São Paulo fala da obediência da fé como da primeira obrigação do ser humano. Ele vê no desconhecimento de Deus o princípio e a explicação de todos os desvios morais. Nosso dever em relação a Deus consiste em crer nele e em dar testemunho dele. O primeiro mandamento nos manda alimentar e guardar com prudência e vigilância nossa fé e rejeitar tudo o que se lhe opõe. Há diversas maneiras de pecar contra a fé. A esperança. Quando Deus se revela e chama o homem, este não pode responder plenamente ao amor divino por suas próprias forças. Deve esperar que Deus lhe dê a capacidade de corresponder a este amor e de agir de acordo com os mandamentos da caridade. A esperança é o aguardar confiante da bênção divina e da visão beatífica de Deus. É também o temor de ofender o amor de Deus e de provocar o castigo. O primeiro mandamento visa também aos pecados contra a esperança, que são o desespero e a presunção. Pelo desespero, o homem deixa de esperar de Deus sua salvação pessoal, os auxílios para alcançá-la ou o perdão de seus pecados. O desespero opõe-se à bondade de Deus, à sua justiça, porque o Senhor é fiel às suas promessas e à sua misericórdia. Há duas espécies de presunção. Ou o homem presume em suas capacidades, esperando poder salvar-se sem a ajuda do alto, ou então presume a onipotência ou a misericórdia de Deus, esperando obter seu perdão sem conversão e a glória sem mérito. Finalmente, a caridade. A fé no amor de Deus envolve o apelo e a obrigação de responder à caridade divina por um amor sincero. O primeiro mandamento nos ordena que amemos a Deus acima de tudo e acima de todas as criaturas, por Ele mesmo e por causa dele. Enfim, as virtudes teologais da fé, esperança e caridade dão forma às virtudes morais e as vivificam. Assim, a caridade nos leva a dar a Deus aquilo que, em toda justiça, lhe devemos como criaturas. A virtude da religião nos dispõe a esta atitude. Então, a adoração. A adoração é o primeiro ato da virtude da religião. Adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus, como Criador e Salvador, o Senhor e o dono de tudo que existe, o amor infinito e misericordioso. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestará culto, diz Jesus, citando o Deuteronômio. A oração. Os atos de fé, de esperança e de caridade, ordenados pelo primeiro mandamento, cumprem-se na oração. A elevação do Espírito para Deus é a expressão da adoração que lhe rendemos, prece de louvor e de ação de graças, de intercessão e de súplica. A oração é uma condição indispensável para poder obedecer aos mandamentos de Deus. É preciso orar sempre, sem nunca desistir. O sacrifício. É justo oferecer a Deus sacrifícios
em sinal de adoração e de reconhecimento, de súplica e de comunhão. É verdadeiro sacrifício toda ação feita para se unir a Deus em santa comunhão e poder ser feliz. Para ser verídico, o sacrifício exterior deve ser a expressão do sacrifício espiritual. Também as promessas e votos. Em várias circunstâncias, o cristão é convidado a fazer promessas a Deus. O batismo e a confirmação, o matrimônio e a ordenação sempre as contêm. Por devoção pessoal, o cristão pode também prometer a Deus este ou aquele ato, oração, esmola, peregrinação e etc. A fidelidade às promessas feitas a Deus é uma manifestação do respeito devido à majestade divina e do amor para com Deus fiel. O voto, isto é, a promessa deliberada e livre de um bem possível e melhor feita a Deus, deve ser cumprido a título da virtude da religião. O voto, portanto, diz o catecismo, é um ato de devoção no qual o cristão se consagra a Deus ou lhe promete uma boa obra. Pelo cumprimento de seus votos, o homem dá a Deus o que lhe prometeu e consagrou. O primeiro mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas proíbe prestar honra a outros que não sejam o único Senhor que se revelou ao seu povo. Proíbe a superstição e a irreligião. A superstição representa, de certo modo, um excesso perverso da religião. E a irreligião é um vício oposto, por deficiência à virtude da religião. Superstição, diz o catecismo, é o desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. Pode afetar também o culto que prestamos ao verdadeiro Deus. Por exemplo, quando atribuímos importância de alguma maneira mágica a certas práticas em si mesmas legítimas ou necessárias. Atribuir eficácia exclusivamente à materialidade das orações ou dos sinais sacramentais, sem levar em conta as disposições interiores que elas exigem, por exemplo, é cair na superstição. A idolatria não diz respeito somente aos falsos cultos do paganismo. Ela é uma tentação constante da fé. Consiste em divinizar o que não é Deus. Existe idolatria quando o homem presta honra e veneração a uma criatura no lugar de Deus, quer se trate de deuses ou de demônios, por exemplo, o satanismo, do poder, do prazer, da etnia dos antepassados, do estado do dinheiro e etc. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, diz Jesus. Numerosos mártires morreram por não adorar a besta, recusando-se até a simular seu culto. A idolatria nega o senhorio exclusivo de Deus, é, portanto, incompatível com a comunhão divina. A vida humana unifica-se na adoração do Deus único. Muito bem, desta forma, a irreligião também é um erro. O primeiro mandamento de Deus reprova os principais pecados da irreligião. Por exemplo, a ação de tentar a Deus em palavras ou em atos, o sacrilégio e a simonia. Portanto, o sacrilégio consiste em profanar ou tratar indignamente os sacramentos e as outras ações litúrgicas, bem como as pessoas, as coisas e os lugares consagrados a Deus. O sacrilégio é um pecado grave, sobretudo quando cometido contra a Eucaristia, ou seja, comungar quando não estamos em estado de graça. Já a simonia é definida como a compra ou a venda de realidades espirituais. É impossível, diz Pedro, de graça recebestes, de graça deveis dar. É impossível, diz o catecismo, apropriar-se dos bens espirituais e comportar-se em relação a eles como um possuidor ou um dono, pois a fonte deles é Deus. Só se pode recebê-los gratuitamente dele, de Deus. Também o ateísmo é um pecado contra o verdadeiro Deus. Muitos de nossos contemporâneos não percebem de modo algum
a única união íntima e vital com Deus, ou explicitamente a rejeitam, a ponto de o ateísmo figurar entre os mais graves problemas do nosso tempo. O termo ateísmo abrange fenômenos muito diversos. Uma forma frequente é o materialismo prático, ou o humanismo ateu, que considera falsamente que o homem é o seu próprio fim e o único artífice e demiurgo da sua própria história. Na medida em que rejeita ou recusa a existência de Deus, o ateísmo é um pecado contra a virtude da religião. O agnosticismo seria um ponto intermediário. O agnosticismo pode, às vezes, conter certa busca de Deus, mas pode igualmente representar indiferentismo, fuga da pergunta última sobre a existência e preguiça da consciência moral. Com muita frequência, o agnosticismo equivale ao ateísmo prático. Não farás para ti imagem esculpida de nada. O mandamento divino incluía a proibição de toda a representação de Deus por mão do homem. No entanto, desde o Antigo Testamento, Deus ordenou ou permitiu a instituição de imagens que simbolicamente conduzissem à salvação operada pelo Verbo encarnado, como a serpente de bronze, a arca da aliança e os querubins. E depois que Jesus se fez carne, ou seja, que o Verbo divino, a palavra de Deus, o próprio Deus se fez carne em Jesus, que é a imagem visível do Deus invisível, é permitido, sobretudo depois do Concílio Ecumênico de Nicéia, em 787, que fossem feitas imagens de Jesus Cristo e da Mãe de Deus, dos anjos e de todos os santos. Porque ao se encarnar, ao se fazer homem, o Filho de Deus inaugurou uma nova economia de imagens. O culto cristão das imagens que nós veneramos não é contrário ao primeiro mandamento que proíbe os ídolos. De fato, a honra prestada a uma imagem se dirige a quem ela representa, e quem venera uma imagem, na verdade, venera a realidade nela reproduzida. A honra prestada às santas imagens é, na verdade, uma veneração respeitosa e não uma adoração que só compete a Deus. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.